Pare tudo por um instante e preste atenção. O que você está prestes a ver não é mais um vídeo sobre teorias antigas, é um convite para olhar onde quase ninguém ousa olhar. Nos próximos minutos, vou puxar um fio que pode desfazer padrões, revelar máscaras e acender algo que você talvez tenha esquecido que existe dentro de si. Não é promessa vazia nem espetáculo. É um chamado para quem aceita desconforto como sinal de crescimento. Você vai ouvir imagens e relatos que soam estranhos à primeira escuta, mas que, se recebidos com coragem, podem transformar a maneira como você percebe o mundo e a si mesmo. Vou mostrar como certas forças sutis operam por trás das rotinas, como aparências podem enganar e porque a maioria das pessoas vive anestesiada por hábitos que parecem naturais. Não é teoria para decorar, é mapa para quem quer sair do piloto automático. Fique comigo se você quer mais do que respostas prontas. Aqui não há atalhos fáceis, haverá silêncio para escutar, perguntas que incomodam e exercícios de atenção que testam sua sinceridade. Se você busca conforto, talvez este não seja o lugar. Se busca verdade, prepare-se para sentir o chão tremer antes de encontrar um novo pé para pisar. Ao final, você terá ferramentas práticas para começar a distinguir o que pulsa de dentro do que apenas repete padrões, e uma provocação que pode mudar sua próxima escolha. Respire fundo e permita-se ver o que costuma ser escondido pela pressa do dia a dia. O primeiro passo é simples e radical: olhar. Se a sua centelha estivesse soterrada por hábitos, narrativas e influências externas, teria coragem de desenterrar o que foi enterrado e enfrentar o vazio que surgir? Passe pelo silêncio, não se distraia, continue a jornada. Helena Blavatsky descreve um território liminar onde a vida e a aparência se confundem, formas que respiram como se fossem humanas, gestos que imitam sentimentos, vozes que repetem memórias, e, ainda assim, falta-lhes o núcleo que dá sentido. Ela usa imagens como cascas e duplos para nomear essas manifestações, estruturas psíquicas que persistem como impressões emocionais, ecos de personalidade que não carregam a centelha consciente. Não se trata de fantasia gótica, é uma tentativa de mapear fenômenos observados por médiums, ocultistas e estudiosos das tradições esotéricas, fenômenos que desafiam a dicotomia simples entre vivo e morto. Essas cascas podem surgir por várias vias. Às vezes são remanescentes de uma personalidade que não completou seu ciclo, deixando atrás de si padrões emocionais que continuam a vibrar no éter. Noutras ocasiões, são formas elementares, entidades do plano sutil, que assumem contornos humanos para interagir com os vivos. Blavatsky alerta para o perigo de confundir atividade com presença. Um corpo de palavras e reações pode enganar, e a plateia pode aplaudir uma performance vazia sem perceber que o ator principal já partiu. A distinção entre aparência e essência é, para ela, uma questão de sobrevivência espiritual. A mediação entre o mundo sensível e o invisível exige discriminação. Blavatsky propõe que o estudante sério desenvolva olhos internos capazes de perceber a diferença entre uma centelha viva e uma máscara animada. Isso não é um convite ao medo, mas à lucidez. Reconhecer que nem toda manifestação é digna de confiança, que nem toda emoção é sinal de presença. A prática esotérica, nesse sentido, é um trabalho de desvelamento, separar o que pulsa de dentro do que apenas repete padrões aprendidos. Há também uma implicação ética. Tratar alguém como sem alma por observar comportamentos vazios é uma violência que Blavatsky rejeita. Em vez de rotular, ela recomenda investigação e compaixão. Muitas cascas são fruto de dor, trauma e condicionamentos que podem ser transformados. O caminho não é a condenação, mas a oferta de meios para que a centelha desperte: estudo, disciplina, práticas de purificação e responsabilidade moral. A teosofia, assim, não é tribunal, é oficina de reabilitação espiritual. O humor sutil que atravessa suas descrições é quase pedagógico. Imagine alguém que coleciona máscaras e acredita que todas são rostos. A surpresa vem quando a máscara cai e revela o vazio, e a oportunidade surge quando alguém decide limpar o pó e acender a luz. Blavatsky insiste que o trabalho é coletivo. Ambientes, rituais e comunidades podem tanto alimentar as cascas quanto ajudar a dissolvê-las. Por isso, a vigilância ética e a educação espiritual são essenciais. Helena P. Blavatsky aborda a ideia de pessoa sem alma com termos técnicos e simbólicos. Ela distingue entre a centelha espiritual universal e formas vazias ou cascas pós-morte, e alerta contra interpretações simplistas. Seu discurso mistura teosofia, elementais e críticas culturais. Passe adiante, não volte atrás, atravesse o limiar. Helena Blavatsky inicia sua investigação com uma premissa que desafia o senso comum. Há em todo ser humano uma centelha divina, mas essa centelha pode ficar encoberta por camadas de matéria, hábitos e impressões psíquicas.
Em Isis Unveiled, ela não proclama uma sentença simplista de seres sem alma. Antes, mapeia um espectro de condições em que a vida interior está tão obscurecida que a personalidade funciona como uma máquina bem lubrificada, sem o brilho da consciência autêntica. Essa distinção entre centelha e máscara é central. O perigo não é a inexistência do princípio espiritual, mas a sua ocultação por forças internas e externas que se alimentam da repetição e do automatismo. Blavatsky recorre a imagens fortes, cascas, duplos, elementais, para descrever formas que imitam a vida. Essas figuras não são meras metáforas literárias. Na sua leitura, representam fenômenos psíquicos e etéricos que persistem como remanescentes emocionais ou como entidades elementares capazes de agir sobre os vivos. Essas cascas podem manter gestos, memórias e reações, mas carecem da centelha consciente que dá sentido e direção. A consequência prática é perturbadora. Médiuns, curiosos e sociedades inteiras podem confundir atividade aparente com presença espiritual genuína, e assim legitimar o que é apenas um eco vazio. As causas desse obscurecimento, segundo Blavatsky, são múltiplas e entrelaçadas: karmas não resolvidos, hábitos coletivos, ambientes psíquicos degradados e práticas rituais vazias que cristalizam a personalidade em padrões repetitivos. Ela adverte que crenças acríticas e dependência de autoridades externas funcionam como cimento que sela a centelha. Por isso, a teosofia propõe não apenas teoria, mas disciplina, estudo comparativo, exercícios de discriminação interior e práticas que dissolvem as camadas de condicionamento. O objetivo não é excluir ninguém, mas despertar o que já existe latente. Há, ainda, um tom ético e urgente em sua escrita. Rotular alguém como sem alma é uma violência epistemológica e moral. Blavatsky insiste na responsabilidade individual e coletiva. A transformação é possível, mas exige coragem, autoinvestigação e trabalho contínuo. Em vez de condenar, ela convoca ao exame, identificar máscaras, reconhecer influências elementares e cultivar a centelha por meio de disciplina e lucidez. Essa postura evita tanto o sensacionalismo quanto o dogmatismo, propondo um caminho prático para quem deseja recuperar a vida interior. O que fica, ao fim desta jornada de palavras, não é um dogma nem um manual pronto, mas um convite para uma vigilância íntima. Há dentro de cada um núcleo de presença que não se mede por títulos, rituais ou aparências. Ele se revela na clareza dos gestos, na honestidade das escolhas e na capacidade de permanecer lúcido diante do ruído. Não se trata de alcançar um estado idealizado, mas de cultivar uma prática contínua, observar sem se identificar, questionar sem se desesperar e agir com responsabilidade quando a verdade interna se manifesta. A transformação que importa não é espetacular, é cotidiana. Ela acontece quando recusamos a repetição automática, quando interrompemos a corrente de reações programadas e permitimos que o silêncio responda antes que a palavra seja dita. É nesse espaço entre estímulo e resposta que a autenticidade pode nascer. A coragem necessária não é sempre grandiosa. Muitas vezes é apenas a decisão de não mentir para si mesmo, de admitir fraquezas, de desfazer alianças com hábitos que empobrecem a vida. Há também uma dimensão social nessa mudança. Ao limparmos nosso próprio campo interior, tornamo-nos menos propensos a reproduzir sistemas que exploram a distração e a superficialidade. A liberdade pessoal e a responsabilidade coletiva caminham juntas, uma não se sustenta sem a outra. Por isso, o trabalho espiritual é, simultaneamente, um ato de cuidado consigo e de serviço ao mundo. Se restar uma última palavra, que seja esta: consistência. A luz que buscamos não precisa de grandes gestos para existir. Precisa de constância, de pequenos atos repetidos com intenção. Comece por um minuto de silêncio, por uma pergunta honesta, por uma ação que reflita o que você realmente valoriza. No espelho da vida, o desafio é simples e imenso. Você está disposto a viver com mais verdade do que conforto? Se você encontrasse uma presença que parece humana, como saberia se está diante de uma centelha viva ou apenas de uma máscara que repete memórias alheias? Passe pelo medo, não recue, encare o abismo. Blavatsky não reduz o obscurecimento da centelha a um único fator. Ela aponta para uma teia complexa de causas que se reforçam mutuamente. Há o peso do karma não resolvido, que imprime padrões repetitivos na alma. Há a influência de ambientes psíquicos degradados, onde emoções coletivas cristalizam em hábitos. Há, ainda, práticas rituais e crenças acríticas que, em vez de libertar, consolidam prisões sutis. A personalidade, quando alimentada por orgulho, medo ou dependência, pode transformar-se em uma fortaleza que impede a luz de emergir. A modernidade acrescenta camadas novas a esse processo. Sistemas de consumo,
Narrativas mediáticas e estruturas sociais que valorizam aparência sobre profundidade funcionam como cimento que sela a centelha. Blavatsky observa que a repetição mecânica, rotinas, slogans, modismos espirituais, cria uma anestesia coletiva. A alma, privada de exercício e reflexão, adormece. O humor ácido é que a sociedade celebra produtividade e distração enquanto a vida interior murcha silenciosamente. O preço é pago em apatia, conformismo e perda de sentido. Há também mecanismos internos: identificação com papéis, medo de perda, necessidade de aprovação. Esses elementos alimentam a máscara e tornam a transformação dolorosa. Para romper o ciclo, Blavatsky propõe disciplina, estudo comparativo das tradições, práticas de autoexame, exercícios de silêncio e meditação que descompactam camadas de condicionamento. A teosofia não promete atalhos, promete método. E método exige persistência, coragem e humildade. Outro ponto crucial é a responsabilidade comunitária. Instituições religiosas ou espirituais que se tornam autoritárias podem aprisionar a centelha ao substituir o discernimento individual por dogmas. Blavatsky adverte contra a delegação total do caminho interior a terceiros. A centelha só desperta quando o indivíduo assume sua própria investigação. Isso não significa isolamento, mas participação consciente em comunidades que incentivem autonomia e maturidade espiritual. A transformação, portanto, é tanto pessoal quanto social. Dissolver as prisões sutis requer trabalho interior e mudança de ambientes. É um processo que desafia o conforto e exige renúncias, não de prazeres, necessariamente, mas de hábitos que mantêm a alma adormecida. A promessa é que, ao desmontar as estruturas que aprisionam, a centelha volta a pulsar com clareza. Você está disposto a reconhecer quais hábitos, crenças ou ambientes podem estar selando sua própria centelha e agir para libertá-la? Passe pela chama, não hesite, abrace a verdade. A conclusão prática do pensamento de Blavatsky é uma convocação ética. A centelha existe em potencial em todos, e a tarefa humana é despertá-la. Isso implica responsabilidade, não apenas para consigo mesmo, mas para com os outros e com o mundo. Rotular, excluir ou punir não resolve. Transformar, educar e iluminar são os caminhos que ela propõe. A teosofia, nesse sentido, é uma pedagogia da liberdade interior. Despertar a centelha exige coragem para enfrentar sombras pessoais e coletivas. Exige honestidade radical, admitir fraquezas, reconhecer manipulações, desfazer alianças com confortos que anestesiam. Blavatsky enfatiza que o trabalho espiritual não é espetáculo, é disciplina silenciosa. A prática diária de autoexame, a leitura crítica, a meditação e atos de serviço são ferramentas para dissolver as camadas que encobrem a luz. Não há glamour no processo, apenas transformação. Há também uma dimensão de compaixão ativa. Quem desperta não se torna superior, torna-se responsável. A centelha desperta chama para o cuidado com os que ainda dormem, para a criação de ambientes que nutram em vez de aprisionar. Blavatsky critica tanto o elitismo espiritual quanto o sensacionalismo. A verdadeira obra é humilde e paciente. A ética da libertação exige que se combata tanto a ignorância quanto a crueldade, com firmeza e ternura. O legado de Blavatsky é, portanto, ambivalente. Suas imagens provocam medo e fascínio, mas sua proposta final é prática e esperançosa. Ela não quer dividir o mundo entre eleitos e condenados. Quer incitar o trabalho que torna possível o despertar. A mensagem é simples e exigente. A centelha está aí, esperando por quem tem a coragem de olhar, limpar e acender. O resto é consequência. Diante dessa chamada, você vai fugir do espelho ou encará-lo até ver o que há por trás e assumir a responsabilidade de despertar?